Olá, aqui quem fala é o Gustavo Sá, faço parte aqui da Prime On Hub de Negócios e hoje a gente vai estar dando abertura ao nosso segundo episódio. Nesse episódio vamos estar falando de desenvolvimento pessoal para empreendedores. Esse episódio a gente vai abordar assuntos muito bacanas, a gente vai falar sobre pessoas de sucesso, a gente vai trazer exemplos de pessoas e fique aí para acompanhar esse episódio que está começando agora. Se inscreve aí no canal. Esse episódio também vai sair no Spotify. E hoje estou aqui com a Lucivânia. Boa noite, Lucivânia. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso Primecast. Hoje o assunto está excelente. Estou aqui com o meu colega Gustavo. Sim, pessoal, assunto de hoje, desenvolvimento pessoal para empreendedores. Como eu já tinha mencionado aqui, a gente vai trazer exemplos, casos, pessoas e mais uma vez o segundo episódio. Pessoal, acompanhe aí, vai ter mais episódios ainda esse mês. A gente busca e vai trazer um convidado aqui, então fique de olho, porque vai vir convidado novo aqui pra gente estar entrevistando, tá? Bom, então, Silvânia, a gente tá aqui em mais um episódio, desenvolvimento pessoal para empreendedor. Mas quando a gente fala de desenvolvimento pessoal para empreendedor, é muito amplo. O que a gente vai querer abordar aqui hoje desse desenvolvimento pessoal? Vai ser mais coisas relacionadas à saúde mental, à capacidade do empreendedor? O que você define que seja esse desenvolvimento pessoal que a gente vai destrinchar aqui hoje? Vamos falar um pouquinho de cada coisa, mas não vamos adentrar tanto na área de saúde porque não é nossa Não é área. nossa área, Então, exatamente. vamos entrar naquilo que nós realmente dominamos, né? O Uhum. nosso assunto, que é o assunto do empreendedorismo. Sim, com Então, certeza. nós vamos trazer dicas, vamos trazer informações e vamos trazer exemplos também de grandes empreendedores Sim. e medidas, iniciativas para você, empreendedor, colocar no seu dia a dia e que você só tende a ganhar com isso. Vamos lá, você falou então de iniciativas. O desenvolvimento pessoal ajuda a pessoa a ter mais iniciativa no dia a dia dela, ajuda ela a acordar com mais disposição, com mais preparação para o dia. O que você acha desse tema, o dia da pessoa? O que isso interfere na rotina? O importante é o empreendedor, a pessoa, na verdade, eu não vou nem especificar empreendedor, mas todo mundo ter uma rotina saudável, porque só tem ganhos, só traz benefícios a Sim, rotina. Uma rotina bem feita, bem estruturada, realmente só traz benefícios. E sobre esse assunto, a gente não pode deixar também de ter uma pequena menção do que é esse desenvolvimento profissional do empreendedor. Infelizmente no Brasil há sim uma figura, né, que todo mundo acaba deturpando um pouco essa figura do empreendedor, que o empreendedor é aquele cara de sucesso, aquele cara que já almejou a chegar àquele status, àquela situação, e que a partir disso ele parou, ele vai ficar à beira da piscina, tomando um cafezinho, tomando champanhe, e é importante a gente desmistificar essa figura, porque o empreendedor, na verdade, ela é aquela pessoa que ela pode estar, sim, um dia na beira da piscina curtindo, mas não todos os dias. O sim, empreendedor realmente sim. tem que ir à luta. E no momento que desmistificamos essa figura do empreendedor, a gente entende que ele pode ter tanto as suas fraquezas quanto os seus pontos fortes. Sim, com certeza, Lucivânia. Você falou uma coisa muito interessante ali, que é a parte do dinheiro. A pessoa, ela vê, as pessoas, elas enxergam uma pessoa bem-sucedida como aquela pessoa que passa muitos dias de férias na beira da piscina. Mas dinheiro não é sinal de desenvolvimento, não é. Então, o que é o sucesso de desenvolvimento pessoal? O que na sua opinião, é o sucesso de desenvolvimento pessoal? Na minha opinião, é você como empreendedor quando você consegue encontrar o equilíbrio. O equilíbrio da sua vida pessoal, o equilíbrio da sua vida profissional, o equilíbrio da sua vida financeira, onde você consegue estruturar e fazer tudo aquilo que tem que ser feito, não fazer o de mais, nem fazer o de menos, mas você consegue fazer ali dentro da sua capacidade. E principalmente reconhecer a capacidade, porque hoje há uma romantização da exaustão, há uma romantização da carga excessiva de trabalho e isso também é prejudicial. Nós estamos aí com vários exemplos de grandes pessoas de sucesso que não conseguiram no máximo aí uma estafa, uma burnout, né? Um burnout, né? Então Sim, sim. é preciso encontrar esse equilíbrio. Eu acho que o principal o sucesso, na verdade, é esse equilíbrio. Você acredita que esse desenvolvimento pessoal ajuda ele no dia a dia?
e isso, consequentemente, faz a carga horária dele diminuir, é porque as pessoas pensam que o desenvolvimento traz mais conhecimento e faz a pessoa expandir a carga horária, sendo que, na verdade, o desenvolvimento é para que você aprenda a fazer com mais eficácia certa rotina. Então, você falou ali dos casos do burnout. Bom, burnout é para quem tem que morrer de trabalhar, trabalhar e dar errado. Não. Então é melhor trabalhar menos horas, né, com menos carga horária. E justamente o desenvolvimento é para isso. O desenvolvimento, ele serve para que você diminua a sua carga horária e para que você trabalhe com mais eficiência. E o desenvolvimento não só para você, mas você se desenvolvendo, você também desenvolve junto a sua equipe. A sua equipe consegue então consegue entregar um trabalho constante tanto quanto você. E a gente falou então dessa parte de desenvolvimento pessoal. Quais são os hábitos então que essa pessoa ela precisa deixar os maus hábitos e quais vão ser os bons hábitos a partir então do momento que ela decide que ela quer melhorar? O que ela vai ter que trocar então? Porque a gente sabe que o começo é difícil, a pessoa, Sim, ela, sim. o conforto, né, é complicado. Sim, mas o conforto ele também ele dói, né? Você ficar muito tempo, 3 horas Nossa, sentada numa mesma posição, vai nossa. doer. Então, o problema é que poucas pessoas admitem que a zona de conforto dói. Acham conveniente falar que tá ok, tá tudo bem, tá maravilhoso, mas a zona de conforto também, ela é cansativa e também é Dá exaustiva. dor nas costas também. Justamente. E é importante, assim, eu acho que nós, né, não apenas como empreendedores, mas como pessoas, temos que fazer uma autoanálise. O que realmente faz bem? Por que eu estou, por exemplo, quando você vai comer aquele bolo super calórico, por que eu estou comendo isso? É para satisfazer a minha vontade, mas para satisfazer a vontade, aquele pedaço poderia se transformar em um terço daquele pedaço total. Por que não? Então, no momento que você começa a fazer essa autoanálise, por que, que eu vou para tal lugar, estar no meio de pessoas que não me sinto tão bem? Essa autoavaliação, no momento que você. A alta Autoconsciência. consciência da pessoa, ela saber que Aquilo que dentro lhe faz dela bem. se enxergar na terceira pessoa, né? Se enxergar Exatamente. o que a Lucivânia está fazendo aqui, o que a Lucivânia está, por que a Lucivânia está tentando alcançar esse objetivo. Quando você se coloca em terceira pessoa, você consegue avaliar um pouco melhor do que você está vendo aqui em primeira pessoa, você tentando enxergar a sua volta. Então, se distancia, né, da sua persona, pega essa Enxergue. autoconsciência e vê o que você consegue mudar já de início. E a autoconsciência, com certeza, ela é o que vai te ajudar a eliminar os maus hábitos e trabalhar com os bons hábitos. Com Exatamente. certeza. Então, Lucivânia, a gente abordou esses assuntos da autoconsciência, mas acredito que o segundo passo, né, além da autoconsciência, você precisa ter a ajuda da resiliência. Fala um pouco mais então dessa resiliência para ajudar as pessoas a terem bons hábitos de desenvolvimento, de fazer curso, de buscar capacitação. Então, Gustavo, resiliência falamos muito no primeiro episódio, né? Foi um tema que também eu abordei bastante, porque é primordial o empreendedor ser resiliente, assim como determinação, conhecimento. Resiliência é um dos pontos principais para que ele se desenvolva. E resiliência, para que as pessoas compreendam com mais facilidade e tenham a consciência, não é entregar os pontos, é você realmente admitir quais são os seus pontos fracos, fazer uma autoavaliação, meditar fazer uma autoanálise da sua Pessoa, pessoa da sua pessoa. E falando em e meditação, você faz meditação, né? sim, sim, Você medito. faz meditação. Então, assim, pessoal, se a Lucivânia tá falando que meditação é bom, pode fazer. Meditação e com certeza também exercício físico, né? A gente consegue também agregar bastante coisa. É ter o tempo, né? Você consegue realinhar os pensamentos, fazer uma pausa, fazer uma respiração quadrada também ajuda bastante a realinhar os pensamentos. Então, é importante você se autoconhecer. A partir do momento que você se autoconhece, você passa a criar resiliência sobre várias situações, vários assuntos. Ótimo. E sobre a parte da questão das metas, ô Lucivânia, a gente tem a resiliência, mas a gente precisa enxergar aonde a gente quer chegar, né? Qual que é a importância, então, de, além da autoconsciência, além da resiliência, a metrificação e as metas desse progresso? Por que que isso é importante?
É importante para identificar quando você cair em mau hábito novamente? É importante para identificar o quê? É importante para você entender que é um desenvolvimento, é uma escada. E nessa escada é Degraus. um degrau, né? É um passo de cada vez. É aquela velha frase, 1% a cada dia. 1% hoje, com mais 1% amanhã, vai fazer você uma boa pessoa, você acaba se tornando um bom profissional. Então, é você buscar sempre estar fazendo essa autoavaliação, o que eu melhorei de ontem para hoje, o que eu fiz de melhor. O que eu pretendo é você iniciar o dia com essa meditação, o que eu pretendo melhorar hoje e o que eu pretendo fazer hoje de melhor. Ao final do dia, você lembra do que você se propôs no início do dia. Você conseguiu? Por que você não conseguiu? Foi uma falha minha? Foi uma falha de algo externo? Isso, Será que eu consigo amanhã sim, melhorar isso que eu não sim. consegui hoje? Então é você conhecer. Isso cai na parte do cultivo, né? A parte do crescimento, ele é um plantio Diário. diário. Sim, Diário. você planta para colher. Então, qual que é a importância desse cultivo para que a pessoa ela entenda que se ela está fazendo a parte dela de desenvolver tanto a área pessoal que consequentemente afeta na área profissional, qual que é então os benefícios do plantio? O plantio ele é com certeza uma boa coisa, mas precisa do adubo. O que seria esse adubo então para que o plantio seja mais certo? É a resiliência. A A resiliência. resiliência É é a o adubo constância. principal, a A constância, constância. 1% a cada dia, que é essa situação que a gente acabou de falar. É entender que haverá dias ruins, haverá situações ruins, mas que você não pode se entregar a elas. Necessária adaptação também, né? As pessoas elas têm que se adaptar ao que ela quer almejar. Exatamente. E chegar além. Desafios do dia a dia. É porque as Isso. pessoas elas veem os desafios do dia a dia, elas meio que têm medo de enfrentar, elas acabam que têm um certo estresse, sendo que o desafio ele tá ali pra gente pegar e se adaptar a cada problema que dá. Eu diria que também nessa era de rede social a gente só vê o belo. Só é A mostrado a gente vida fala bela, nós disso no falamos disso. Instagram, né? Do Instagram. E tem a ver com Tem. o desenvolvimento pessoal. Porque isso Porque no frustra, momento, né? Também. sim, no momento que eu passo a entender que essa vida é maravilhosa é lá no Instagram, é lá no Facebook, é nas redes sociais, que aquilo muitas vezes não existe, ou que existe 1% de 100% que é passado, que eu compreendo que isso, na verdade, essas pessoas utilizam como ferramenta de trabalho. Então, quando eu passo a entender que isso faz parte de até uma jogada, eu deixo de me frustrar. Então, você tem que entender que tudo que está colocado ali, tudo que é despejado da nossa frente, tem um propósito. Então, para a pessoa que está colocando, ela quer mostrar a vida de margarina, família margarina, Sim. de, né, que tá toda a vida do empreendedor é belo, mas o importante é nós pegarmos aquilo que tem de bom. Utilizarmos aquilo que realmente vai fazer sentido pra gente. Sim. Então, a autocomparação, isso aí a gente tem que jogar para escanteio. E no momento que esse tipo de pensamento vir, a gente tem que utilizar aquilo apenas que a gente vai precisar, aquilo que for benéfico. Até porque a gente pode pensar com nós mesmos. As pessoas elas não vão. Não acontece isso delas ficarem publicando os erros dela. Sim. Elas publicam só acerto. Isso acontece. Poucas pessoas vêm e olha, gente, tá aqui, tá errado. Não, não faz isso. Então você não deve se espelhar exatamente na vitrine da pessoa, porque ali na vitrine ela tá mostrando só as coisas que são boas. E que ela quer. Exatamente. Na vitrine ela só mostra o que ela quer. As pessoas elas têm toda uma vida por detrás ali dos bastidores que também, né, é cheia de problemas, problemas familiares, às vezes problemas pessoais. E a gente não pode pegar o Instagram como base de conhecimento, como base de autocomparação das pessoas, porque isso não é certo. Isso acaba gerando frustração nas pessoas. Isso não faz sentido nenhum as pessoas estarem se autocomparando através do Instagram. Quer se comparar? Vamos pegar então, seguir umas pessoas que são exemplos e vamos tentar vibrar na mesma energia que essa pessoa. Vamos tentar então trabalhar junto com ela. Vamos tentar fazer um mesmo curso que ela está fazendo. Vamos tentar então abraçar as pessoas ao invés de
tentar concorrer com elas já de cara, entendeu? Porque não faz sentido mesmo. Sim, sim. É pegar aquilo de bom que ela tem pra oferecer. Sim. Todo mundo tem o seu lado negro, o seu lado ruim, Seu lado né? O obscuro. seu lado obscuro. Então, Aham. assim, o que o meu próximo tem a oferecer que eu realmente posso Sim. pegar e vai ser proveitoso para que eu consiga inserir na minha vida. Então, é isso que a gente tem que buscar. A comparação, ela não faz sentido justamente por conta disso, porque é mais válido você se juntar às coisas positivas que elas estão postando do que você se acanhar porque ela tá conseguindo e você não. Então é melhor você... A pessoa conquistou algo, se alegra, vê como que as coisas são. A pessoa, ela fez um novo curso, tá te fazendo uma nova proposta, vamos analisar, né? Não fica nessa autocomparação, nessa concorrência, nisso, nossa, ele tá sendo melhor, ele tá conseguindo. Foca no seu, faz o seu desenvolvimento pessoal, que a colheita, ela vem. Né, Com Lucivânia? certeza. Com certeza. Sim, sim, a colheita A vem. gente então falou da colheita, a gente falou aqui agora da resiliência, da autoconsciência. E Lucivânia, fala pra mim quem que você hoje se inspira, quem que você tem que você admira assim, que se autodesenvolve e sempre busca melhoria. Nossa, uma pessoa. São Vai várias. ser várias, né? São várias, porque assim, eu me espelho, eu procuro pegar aquilo de bom Sim, que a pessoa tem a oferecer. sim. Então, hoje nós temos várias pessoas que têm uma bagagem enorme tanto na questão de positividade quanto mentalidade de crescimento. Então, que te ajudam a mudar o mindset. Então, são várias pessoas, eu não vou falar de um nome específico, para também não deixar injusto outros, mas assim, vamos contar pequenos casos de algumas pessoas que nos começaram a mudar a visão, mudar o pensamento, né? E aí eu vou começar a abordar aqui com você uma situação infelizmente, mês passado, perdemos um dos grandes empresários brasileiros, e assim, que tem Sim, uma história maravilhosa. Abílio. E isso, eu até trouxe o livro dele aqui. Na Mostra, semana, mostra ali na câmera. aqui para todo mundo ver, Abílio tem uma história bem, bem interessante. Eu voltei a ler depois do que eu soube do falecimento, porque esse livro ele foi muito interessante, me chamou muita atenção. O que mais me chamou a atenção é porque é justamente essa opinião que a gente tem de pessoas bem-sucedidas. Sim. Você acha que altos executivos, eles têm uma vida deslumbrante, estão lá no topo vendo quem está embaixo, né? E no momento que eu comecei a folhear o livro do Abílio, eu vi que ele era um pouquinho diferente, porque ele não se entregou à maioria. Ele foi uma pessoa, na própria capa fala ambicioso. Só que ele usou a ambição dele para construir um patrimônio, fazer o nome, né? Então, assim, construir um império. A E ambição dele não virou luxúria nem não, soberba. foi uma ambição Uma saudável. ambição saudável, exatamente. Ambição Não saudável. virou luxúria, não virou soberba, não virou diferenciação. Ele era uma pessoa assim extremamente correta e muito limpa. E isso foi o que mais me chamou a atenção no livro. Então, assim, eu fiquei realmente impressionada porque eu tinha uma opinião tão diferente daquilo, da figura, né, que você se vê numa TV, numa revista, e quando você folia e vê de fato, lê o que de fato aconteceu com ele, você se surpreende. E outro fato também que me chamou muita atenção, que a gente até começou a falar no início bastante, que é essa questão de autoconhecimento. Uma das grandes características do Abílio é porque ele sempre foi muito envolvente naquilo que ele se colocava a fazer. Então, essa ambição dele era na questão de fazer bem feito, de querer sempre entregar o melhor. Então, e outro muito entusiasta na vida esportiva. Para quem Sim. não sabe, era meio que uma segunda profissão do Abílio. Tem um episódio muito legal no livro que ele queria correr, era uma corrida e ele queria correr. E ele foi treinar na sexta, no sábado, para correr no domingo. Então, assim, ele fez, eu quero fazer, eu vou fazer bem feito e eu vou usar o tempo que eu tenho para me entregar o máximo
que eu puder. E ele fez isso, assim, ficou entre os primeiros na corrida, mas eu achei, o que me chamou bastante atenção foi isso, Proatividade dele ir proatividade. fazer com pouco tempo, animar ainda e foi. Exatamente, Ele fez e exatamente. foi. E outra situação também, aquilo que ele mais achava que era totalmente fora do ramo dele, porque quem que você imagina que o Abílio, um grande executivo, vai ser ligado a esportes? Né? E ele era apaixonado, tanto é que ele incentivava funcionários, incentivava a família. Então, tudo que ele se colocava à disposição, ele fazia e fazia bem feito. Certeza que até os pets dele tinham Gympass. Ah, com certeza. Até os bichinhos de estimação dele tinha passe livre na academia. Com certeza, Com com certeza. certeza. A Billy, então, deixou um bom legado pra Deixou. gente. É um exemplo de pessoa a se seguir. É um exemplo, Um assim, exemplo. muito fiel do que é alcançar um alto nível, ao mesmo tempo ser uma pessoa que tá ali com a humildade, com o crescimento, sempre entendendo. Para quem não sabe, o último trabalho dele mesmo, ele ainda estava trabalhando quando ele Sim, faleceu. Ele sim, estava ele sendo estava trabalhando. repórter lá na CNN. Exatamente. Então ele estava ainda com idade já, né? De se Que aposentar, né? muitas outras pessoas estariam dentro de casa da idade dele, estariam paradas. Ele não, ele Exatamente. estava ali entrevistando pessoas, fazendo o seu trabalho jornalístico dentro da CNN, mas a carreira dele, antes disso, ela é muito grande. Então, vale a pena você dar uma pesquisada sobre o Abílio Diniz. E assim, Lucivânia, o que que você aprende, então, de toda a carreira que ele teve? O que que você leva com você de aprendizado? A determinação e a persistência dele. Ele sempre procurou fazer bem feito e ele acordava cedo. 5:30 da Acordava manhã ele estava cedo. de pé para o primeiro compromisso dele. Sabe qual era? Qual que era? Treinar. Olha, Até nas viagens para fora e quando ele ia acompanhar os serviços das empresas dele fora do país, o primeiro compromisso dele era acordar e treinar. Correr na praia quando estava de férias, ele fazia isso. Então, assim, você vê que ele é diferente, né? Que ele era uma pessoa diferente. Tem um quê a mais aí. não, Então, isso reflete no físico dele. Gente, se vocês verem o físico dele, ele tava muito completo, ele tava muito pra cima. sim. Você via que ele tinha aquela energia que outras pessoas da idade dele não teria mesmo. Então ele tinha energia, mente boa, as próprias entrevistas dele, muito cordial, muito interessante e refletia diretamente também, né, a parte da inteligência dele. Você via que ele era uma pessoa que estava bem ali, antenada, a inteligência dele era muito, muito grande. Sim. Então, gente, a idade dele, né, não limitou ele. Não, em nenhum Não momento. limitou. E aí, quem tiver a oportunidade, acompanhe, leia Acompanhe. a biografia, porque Sim. vai compreender muitas coisas que a gente acabou conversando aqui e ver que ele foi um grande homem. Agora vamos falar de outra pessoa, Lucivânia. Vamos colocar aí. Qual outra pessoa que você pode trazer de exemplo aqui pra gente que também você ou praticou alguma leitura, ou você leu algum livro, ou você leu algum artigo, ou outra pessoa que você se inspira? Quem que você pode trazer também? Ah, que eu me inspiro, assim, eu vou falar que eu estou fazendo uso diariamente, né, das palavras, Sim, de dicas de conhecimento muito boas. sim. É o Joel J. Já o Jota. O Joel J Ótimo. também, excelente pessoa para você conseguir captar muita informação, introduzir na sua vida, melhorar o seu dia a dia. Tem muitas dicas. Quem não conhece, olha lá, procura no Instagram, procura no Deezer, no Spotify, podcast Joel J, que você não vai se arrepender. Talvez a gente vá em algum evento dele, né? Que vai ter. A gente tá olhando Será? ainda. Em Goiânia vai ter. Ele vai estar aqui. A gente vai tentar dar uma ida lá pra ver ele. Joel J também acompanha uma pessoa muito, muito íntegra. Muito conteúdo também. Um conteúdo muito bacana que ele passa, tanto nos podcasts dele quanto nos livros e no restante do conteúdo que ele tem. Lucivânia, então a gente falou de uma pessoa que inspira. Vamos voltar agora para a gente falar um pouco da autoconsciência. Você acredita que também a pessoa que ela tem fé, ela também consegue mover essa autoconsciência dela? Você acredita que alguma crença, seja religiosa, seja uma crença interna dentro dela, serve de locomoção para que ela se desenvolva?
Acredito que sim, acredito que sim. É Crenças, uma crença, uma vontade, uma né? vontade. Assim, muitas vezes a gente não, muitas pessoas não acham que não tem fé, Sim, mas muitas vezes elas entendem essa mesma fé como persistência. Para ela é uma palavra diferente. sim. Então, assim, se a gente for olhar para a questão mesmo profissional, a denominação um pouco importa. O que a gente percebe é que a pessoa ela tem aquela persistência, aquela determinação, e aquilo ali é o tempero para que ela continue avançando um dia a cada dia e buscando conhecimento, buscando se aperfeiçoar, porque desenvolvimento pessoal nós temos que estruturar aquela área que eu tenho que desenvolver. Então, muitas vezes você precisa desenvolver também a sua fé, a sua A sua vontade, a sua crença, eu crença. acho que isso chega a ser os primeiros tijolos, né? Chega a ser a base Em que eu da acredito. estrutura do ser humano. Exatamente. Né? Assim, a pessoa, ela tem que ter aquela parte ali de, nossa, eu preciso acreditar que isso aqui vai dar certo, eu preciso entender que isso aqui, se eu colocar essa fé nesse projeto, essa fé nesse trabalho, isso aí ajuda ela a trabalhar tanto com mais disposição quanto também com mais energia no dia a dia, entendeu? O objetivo. Porque às vezes fica muito vago a pessoa, ela apenas já fazer o trabalho e já só olhar pro plantio. Precisa no caminho também ter aquela fé diária, aquela crença diária de que aquilo lá tá fazendo sentido para ela. Sim, precisa ter o roteiro, né? A Sim, história para ser contada sim, depois. E se você não tem essa história, fica tudo muito vago, fica sim. tudo muito à mercê do nada. E falando de sentido, Lucivânia, o que que eu faço para diferenciar o que que é sentidos bons e o que eu tô vendo ali que está sendo maléfico? Como que eu desenvolvo esse sentido do que é desenvolver e o que não é desenvolver? Eu preciso entender a parte do sentido. A fé, ela é importante, mas mensurar também faz parte da estratégia. Você acredita então que misturando crença e também sentido, você se locomove mais? É a partir do sentido que você tem essa fé, que você busca essa fé, essa determinação. Então, a partir do momento que você percebe que determinado assunto, determinada pessoa, determinado ambiente faz sentido para você, realmente vai agregar algo de bom ou de ruim, porque isso é perceptível, isso é Perceptível. Sim. é óbvio, né? Nós sabemos aquilo que realmente faz bom pra gente, aquilo que não faz. Então, é você ter essa reflexão, essa meditação sobre isso. Então, isso faz sentido pra mim? Faz sentido pra minha vida? Isso fazia sentido anos atrás, hoje já não tem mais porquê. Então, é essa meditação diária ou temporal que você faz essa autoavaliação. Gastar energia no que faz sentido. Exatamente. Exatamente, né? No que Exatamente. faz sentido. Então, para diferenciar isso, gente, é muito simples. Coloque as coisas a longo prazo. Vê se a longo prazo aquilo vai dar o que você almeja. Colocando a longo prazo, então, quem sabe você não sabe diferenciar se vai fazer sentido ou não, né? Sim, sim. E falando a longo prazo, Lucivânia, o que que a paciência ela ajuda a gente a desenvolver o nosso lado pessoal? O que que a paciência ela pode entrar para nos ajudar? Ajuda a não desistir, né? Ajuda a não desistir. Porque o principal combustível, além da resiliência para o empreendedor e para nós, é não desistirmos. Uma coisa é estarmos cansados. Todo dia. Cansa todo dia. Nós estamos cansados hoje, vamos descansar, mas amanhã é outro dia. À Nós não noite. À podemos. noite faz sentido estar cansado. Sim, Durante o dia, não. Gente, por exatamente. favor, deixa Não, pra ficar cansado à noite. é empenhar, né? Você tem que fazer o seu dia Sim, valer a pena. sim. Mas, assim, você tem que entender aquilo que é cansaço, procurar descansar, procurar limpar a mente, mas entender que isso não vai te fazer desistir. Isso vai simplesmente, é um dia que você vai utilizar para se autoconhecer, se autoavaliar, esperar, e aí o outro dia você A retorna e paciência, começa. ela serve justamente para isso, né? Para que Sim, as pessoas elas encarem desafios mais prolongados. sim, E sim. também para caso aconteça de um desafio estender a data, vamos supor, você está com um projeto
e por algum outros motivos ele se estendeu a data. Então a paciência ela entra justamente para que você tenha a paciência de esperar e trabalhar por mais alguns dias para que dê certo. Muita coisa a gente pensa que vai ser tantos dias, ou reformas, coisas assim. Sim, sim, e vamos num outro exemplo também. Por exemplo, um advogado que hoje ganhou uma ação final, ele deu entrada no processo muitas vezes há 10 anos atrás. Sim, Então, nesse tempo inteiro, ele teve que esperar. sim, E se ele não tivesse investido lá atrás, se ele não tivesse dado entrada no processo, não tivesse passado por toda a situação, hoje ele não estaria recebendo. Então, é investimento, investimento diário, de força, de vontade, de conhecimento, iniciativa. Então, a questão é não desistir, entender e saber compreender o que é cansaço, o que já também não é cansaço, já ultrapassa, né? Já é uma doença, já é uma questão mais séria. E procurar ajuda quando necessário, mas também compreender que não se pode desistir por um simples cansaço, entregar os pontos, vamos assim dizer, né? é estar disponível também, né, para que, vamos supor, passe anos e anos, chegou o que você queria, estou aqui pronto para trabalhar, estou aqui pronto para fazer o que eu, entendeu? Então assim, Você se predispôs para fazer, sim, sim, né? você esperou certo tempo e quando chegou você ainda estava ali. Então a paciência te deixou ainda ali na espera. Sim, Então você vai ser recompensado pela paciência. A paciência ela recompensa as pessoas. recompensa. Uma pessoa que ela desiste fácil, que ela não tem paciência, que ela simplesmente larga a mão das coisas, ela não tem muita coisa carregando com ela. Então tem muita coisa que tá ali e vai chegar o momento de acontecer, mas é necessário a pessoa ter paciência de estar ali esperando. E principalmente em trabalho, né? A gente mensura o nosso trabalho. Não, isso aqui vai ficar em 2 dias pronto. Vai ver o negócio demorou um mês. É, Entendeu? A paciência que te deixou resiliente ali. exatamente. Entendeu? Então, gente, no final compensa. A paciência ela também tem os seus benefícios. Sim, sim, não, Sim. sempre traz coisas boas, né? Nós não podemos entregar, jogar tudo pro alto e achar que um dia se resolve, não se resolver, eu vou partir para a próxima, mas é compreender que tudo tem um tempo, né? Colheita, você Mas a planta para colher. paciência, ela também não pode ser aquela coisa que também vai enganar você, dizendo, não, é só eu ficar parado aqui e esperar que vai chegar. Não. Não, não. Não, a pessoa ela tem que se comunicar, ela tem que ir atrás. Se tá um contrato travado, ela tem que ligar por que que tá travado. Se tem um Insistir, trabalho, insistir. né? Entendeu? Aí, a paciência ela só dá certo se tiver insistência junto. Sim. Eu acho que ela casa perfeitamente com a insistência. Então, Lucivânia, a gente falou de diversas áreas. A gente Sim. passou por muitas áreas e isso tudo agrega no autodesenvolvimento pessoal para o empreendedor. Mas, né, eu quero saber de você. O que que o fracasso ele vira de aprendizado e o que que você pode aprender com o fracasso no seu desenvolvimento pessoal? O fracasso ele vem para que você se autoconheça. Enquanto você não se autoconhecer, você não vai desenvolver habilidade, eu acho que praticamente nenhuma, e nem conseguir alavancar um projeto, um trabalho ou negócio. Eu tenho, para mim, esse tipo de consciência. Mas é importante você perceber o porquê, o que o fracasso está querendo me dizer. Qual o problema disso tudo? Nós temos que compreender que dentro do problema, dentro da frustração, é que a gente consegue enxergar, às vezes, uma saída. É dentro do problema em que a gente enxerga as possibilidades. Então a gente precisa ter essa consciência. O que aquele problema está querendo me dizer? O que aquele problema está querendo me trazer? Às vezes ele está querendo te mostrar um caminho totalmente diferente. Ele está realmente querendo te mostrar uma outra saída. Tempos agora eu ouvi uma história muito bonita, muito interessante também, no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Você assiste isso? Então, uma história muito interessante de um médico que ele deixou a profissão, né? O cirurgião já ganhando muito bem. Lá no alto dos seus 38 anos, que foi quando ele realmente deixou, e ele foi montar uma padaria.
lá em São Paulo. Ele saiu, eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas ele saiu da área médica, uma área super bem vista, bem quista no Brasil, né? Sim. E ele saiu da área médica pra meio que ser padeiro. Nossa. Totalmente contraditório. Só que ele utilizou a paixão da culinária, dessa arte de fazer pão artesanal, e ele criou padarias gourmets. Hoje ele tem, são 4 padarias no estado de São Paulo e ele fatura mais de 300 mil por mês com essas padarias. Muito mais que o Então salário ele do se médico. desenvolveu, sim, ele conseguiu desenvolver um outro lado através da sua paixão. Ele tirou, entendeu aquilo que já não fazia tanto sentido para ele e ele resolveu apostar naquilo que ele realmente gostava, que fazia bem. Então é uma história, eu achei muito linda essa história, achei muito interessante, que é quando você se reconhece. Então muitas vezes quando você está ali insistindo em algo que não está dando certo, às vezes ele quer te mostrar uma outra vida que você ainda não conhece, uma outra habilidade. Quando a gente não sabe fazer algo, a gente procura conhecer, saber realmente os nossos limites, se a gente vai conhecer ou não vai, ou não vai conseguir fazer aquilo. Então, ele foi para uma área que ele gostava, utilizou a paixão dele, colocou força, determinação e hoje o negócio dele é um grande sucesso. Numa área Numa área totalmente totalmente diferente. inesperada. Inesperado. Se você fala para um médico hoje que ou uma pessoa saiu da área médica e foi Virar padeiro. virar empresário, hoje ele é Não, empresário é da área. empresário, mas só que no início, No provavelmente, início, ele também trabalhou, capaz que ele fez muito esforço de mão de obra própria dele. sim, sim. Porque as pessoas acham que o empreendedorismo, a pessoa já chega ali já com os funcionários bonitinhos. Não, normalmente quem começa ali já na linha de frente. Quem leu O Monge Executivo sabe, né? Que o rapaz ele foi lá pro mosteiro e ele, alto executivo de um grande cargo, e chega lá, os monges colocaram ele para lavar chão, lavar banheiro. E ele teve que realmente fazer esse tipo de atividade, e fazendo essa atividade é que ele passou a se autoconhecer. Sim. Então é outro livro também muito bacana, tá, gente? Leiam. E isso da pessoa estar na linha de frente, de início, ajuda muito ela a entender principalmente o feeling do negócio dela, né? O sentimento do negócio dela. Você cita ali casos ali de pequenas empresas, grandes negócios. Todos os casos ali, as pessoas, elas começaram sozinhas, no máximo 2, 3 pessoas, mas a pessoa mesmo que teve a ideia, que teve a motivação ali, que teve a paixão, ela pega o negócio dela ali no início e ela coloca toda a força na linha de frente dela. Então, isso ajuda muito ela no desenvolvimento pessoal dela. Sim, sim. E aí eu destaco até 3 pontos importantes para a gente aprender a ter esse desenvolvimento e aprender, né, a utilizar isso para nossa vida. Que são isso que a gente vê todos os domingos, né, Ah, no programa, que é você ter essa iniciativa, essa vontade. Eu quero e de que maneira eu vou conseguir isso que eu quero. E não desistir, buscar alternativas, traçar metas e correr, ir atrás para conseguir aquilo que almeja. E autoconfiança também. É importante ter autoconfiança. Porque se você não acreditar em você, quem vai acreditar? né? Nós temos que ser os nossos primeiros incentivadores, né, torcedores, por mais que a gente não demonstre, mas a gente tem que acreditar no nosso potencial, acreditar na gente. E por último, é o pensamento, né, o planejamento estratégico, que é quando eu vou lá naquele pontinho, encontrar aquela situação e vou mirar e vou traçar esse caminho até chegar ao ponto que eu desejo. Planejamento estratégico Planejamento. que a gente vê que muitos empresários não têm esse apto para fazer, não estão preparados e nem se preparam, né? Muitas vezes tem a iniciativa, Sim. mas sem planejamento acabam se perdendo no meio do caminho. Então, por isso que são os 3 pontos principais para que você consiga desenvolver, né, esse desenvolvimento pessoal. Então, é importante focar nesses 3 pontos. Ótimo, Lucivânia. Eu agradeço aqui a sua participação em mais um podcast. Obrigada, Hoje, obrigada. à noite. A gente vai estar, então, chamando novas pessoas nos próximos episódios. Gente, é só o início só desse projeto. A gente busca e almeja mais e mais convidados, cada vez pessoas trazendo, né, o seu convívio, o seu dia a dia. Então, a gente quer buscar
médicos, a gente quer trazer empreendedores, a gente quer buscar Casos pessoas, reais. casos reais, psicólogos, para que a gente consiga agregar muito nesse mundo, né, do empreendedorismo e agregar também, né, na nossa cidade, agregar também no nosso estado, agregar aos nossos ouvintes tudo que a gente puder trazer de bom. A gente aqui tá aqui para trazer coisas boas e não coisas ruins. Sim, sim. Conhecimento nunca é demais, Nunca é né? demais. Deixamos isso bem claro e eu acho que essa frase vai acompanhar a gente aí por bons anos, porque a gente nunca sabe tudo e nunca sabe de menos. Então a gente tem que estar sempre aprimorando, né? Buscando, tendo iniciativa e persistência. Todo mundo só tende a ganhar quando tem essa iniciativa e essa vontade. O desenvolvimento pessoal é É a chave, é o reflexo reflexo. em tudo em sua volta. Sim, sim, Desenvolveu pessoalmente, tudo em sua volta vai melhorar. com certeza. Certinho. Lucivânia, muito obrigado por mais um episódio. Obrigada, Muito Gustavo. obrigado por estar aqui. Gente, acompanhe a gente aí no YouTube, então. Se inscreve no canal. Esse episódio ele também vai estar subindo no Spotify igual o outro. E eu fico por aqui. Muito obrigado. Dá um tchau ali pra câmera, Lucivânia. Tchau, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, gente.